Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol começava a se esconder atrás dos morros quando decidi voltar para casa. Tinha passado o dia inteiro cuidando da plantação de milho na parte mais distante da fazenda, lá onde a terra vermelha se mistura com o verde escuro do cerrado. Minha mulher, que Deus a tenha, sempre dizia que eu trabalhava demais. João, você vai morrer de tanto trabalhar, ela falava, com aquele sorriso doce que ainda me visita nos sonhos. Fazia 3 anos que ela se foi. 3 anos de silêncio pesado dentro de casa, de jantar sozinho, olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa. O trabalho virou meu refúgio, minha fuga da solidão que crescia como mato daninho no peito. Montei no trovão, meu cavalo baio de confiança, e peguei a trilha que cortava o mato fechado. Era um caminho que eu conhecia de olhos fechados. Tinha andado por ali milhares de vezes nos últimos 20 anos. O cheiro da terra seca, misturado com o perfume das flores do cerrado, subia no ar quente da tarde. Os grilos já começavam sua sinfonia, e lá longe, um bem-te-vi cantava sua música melancólica. Estava quase chegando na parte mais fechada da mata quando o trovão parou de repente. As orelhas dele se mexeram nervosas, como quando fareja perigo. Dei uma palmada no pescoço dele. "Que foi, menino? Alguma onça por aí?" Mas não era onça. Era algo diferente. Um som que não pertencia àquele lugar. Um reflexo de luz que vinha lá do fundo, onde ficava a velha cabana que o finado Sebastião tinha construído anos atrás para guardar ferramentas. Ninguém mais usava aquilo. Estava abandonada há tempos, com a madeira podre e o teto meio caído. O coração começou a bater mais forte. Não era medo, era instinto. Coisa de quem já perdeu o que tinha de mais precioso na vida e aprendeu a prestar atenção nos sinais que Deus manda. Desci do cavalo devagar, amarrei as rédeas numa árvore e me aproximei da cabana. O mato estava mais fechado ali, cheio de galhos que arranhavam o rosto e espinhos que grudavam na roupa. Mas eu continuei andando, guiado por uma força que não conseguia explicar. Foi então que ouvi um gemido abafado, baixinho, quase um sussurro, mas estava lá. Meu sangue gelou. Tinha alguém naquela cabana, alguém em apuros. Acelerei o passo, pisando firme nas folhas secas, que faziam barulho debaixo das botas. A cada passo, o som ficava mais claro. Não era só um gemido. Era o som de alguém tentando falar, mas sem conseguir. Quando cheguei na frente da cabana, o que vi me fez o mundo parar. Uma mulher, jogada no chão de terra batida, as mãos amarradas para trás com corda grossa, um pano sujo tapando a boca, as roupas rasgadas, sujas de poeira e terra, o cabelo colado no rosto suado, os olhos arregalados de terror puro. Ela me viu e tentou se mexer, fazendo um som desesperado que cortou meu coração como faca afiada. Por um segundo, fiquei paralisado. Não pela cena, já tinha visto coisa pior na vida, mas pela revolta que subiu no peito como fogo. Que tipo de desgraçado faz isso com uma mulher indefesa? "Calma, moça", falei baixinho, me aproximando devagar para não assustá-la mais ainda. "Eu vou te tirar daqui." Foi aí que escutei outro som, vindo do mato. Um grunhido grave, ameaçador. Depois outro, e mais outro. Queixadas. Meu sangue gelou de vez. Aqueles bichos eram a pior praga da região. Javalis grandes, com presas afiadas e temperamento do demônio. Quando andavam em bando, não respeitavam nada nem ninguém. E pelo som, eram vários. Devem ter sentido o cheiro do sangue. Vi que a mulher tinha uns cortes nos braços, provavelmente das cordas. O tempo estava acabando. Me ajoelhei ao lado dela e comecei a desatar as cordas com pressa, mas tentando não machucá-la mais. As mãos dela estavam roxas, quase sem circulação.
Quem tinha feito aquilo tinha amarrado com vontade de fazer sofrer. Não fala nada ainda, sussurrei, tirando o pano da boca dela. A gente precisa sair daqui agora. Ela tentou falar, mas só saiu um gemido rouco. Devia estar horas ali, com a garganta seca. Os grunhidos estavam mais próximos. Dava para ouvir o barulho dos cascos pisando nas folhas, quebrando galhos. Eles estavam cercando a cabana. Peguei a mulher no colo. Ela era leve, mas estava trêmula como folha no vento. Podia sentir o coração dela batendo descompassado contra meu peito. Saí da cabana correndo, mas tentando não fazer muito barulho. Os queixadas ainda não tinham nos visto, mas era questão de segundos. Tropecei numa raiz, quase caí, mas consegui me equilibrar. A mulher se agarrou no meu pescoço com força, como quem se agarra na última tábua do naufrágio. Trovão estava inquieto, sentindo o perigo no ar. Consegui subir na sela com ela nos braços. Não sei de onde tirei força para isso. Ela se acomodou na frente, ainda tremendo, e eu toquei o cavalo com pressa. Foi na hora que saímos da clareira que vi o primeiro queixada. Grande como um bezerro, com os olhos vermelhos de raiva e as presas brilhando. Ele nos viu e soltou um grito que ecoou pela mata inteira. Enterrei as esporas no trovão e saímos dali a galope, com os bichos correndo atrás, grunhindo de ódio. Mas cavalo é mais rápido que javali, ainda mais um cavalo bom como o meu. Só parei quando chegamos na estrada principal, longe do perigo. A mulher ainda estava agarrada em mim, chorando baixinho. Podia sentir as lágrimas molhando minha camisa. Acabou, falei, com a voz ainda trêmula da adrenalina. Você está segura agora. Ela levantou a cabeça e me olhou nos olhos. Tinha lágrimas no rosto, mas também tinha algo mais. Gratidão, esperança. Como se eu tivesse salvado mais que a vida dela. Como se tivesse salvado a alma dela também. Obrigada, sussurrou com a voz rouca. Muito obrigada. Naquele momento, olhando para aquela mulher que o destino tinha colocado no meu caminho, senti algo que não sentia há 3 anos. Senti que minha vida ainda tinha propósito, que Deus ainda precisava de mim para alguma coisa. E foi assim que tudo começou, com um reflexo de luz numa cabana abandonada, e o grito desesperado de uma alma perdida pedindo socorro. Às vezes, Deus usa os momentos mais sombrios para acender uma luz nova no nosso coração. Às vezes, salvar alguém é a única forma de nos salvarmos também. A casa estava silenciosa quando chegamos. O mesmo silêncio de sempre, mas agora diferente. Tinha alguém comigo. Fazia tanto tempo que não ouvia outro ser humano respirando dentro dessas paredes. Ajudei ela a descer do cavalo. As pernas dela tremiam tanto que mal conseguia se manter em pé. Passei o braço por baixo do dela e a levei para dentro, devagar, como quem carrega porcelana quebrada. Senta aqui, falei, apontando para o sofá da sala. Era o mesmo sofá onde minha Maria bordava nas tardes de domingo, cantarolando baixinho aquelas músicas que aprendeu com a mãe. A mulher se deixou cair no estofado como saco de farinha. Os olhos dela percorriam a casa inteira, as paredes de tijolo à vista, as cortinas de chitão que Maria tinha feito, o retrato dela na estante. Parecia estar tentando entender onde estava, se aquilo era real ou se ainda estava presa naquele pesadelo. Como é seu nome? Perguntei, mas ela não respondeu. Só me olhava com aqueles olhos grandes, cheios de medo e cansaço. Fui na cozinha buscar água. Tinha uma moringa de barro fresquinha no canto. Servi um copo bem cheio e voltei para a sala. As mãos dela tremiam tanto que tive que segurar o copo junto com ela para não derramar tudo. Ela bebeu com desespero, como bicho sedento. A água escorria pelo canto da boca, pingando na blusa rasgada. Quando terminou, me devolveu o copo e sussurrou: Helena, meu nome é Helena. A voz saía arranhada, machucada. Devia ter gritado muito antes de ele colocar aquela mordaça. João, falei. João da Silva. Esta é minha fazenda. Ela assentiu com a cabeça, mas não falou mais nada.
Ficamos ali no silêncio pesado, ela olhando para o chão e eu sem saber o que fazer. Nunca fui bom com palavras. Maria sempre dizia que eu falava mais com os bichos do que com gente. Você tá machucada? Perguntei, vendo as marcas vermelhas nos pulsos dela, os arranhões nos braços. Helena levantou as mãos e olhou para as próprias feridas como se estivesse vendo pela primeira vez. Algumas estavam sangrando, outras já tinham começado a inchar. Vou buscar uns remédios, falei, levantando. Na cozinha, peguei o vidro de água oxigenada, algodão e um pedaço de pano limpo que Maria sempre guardava para emergências. Quando voltei, Helena estava chorando. Não fazia barulho, mas as lágrimas desciam pelo rosto como chuva mansa. Me sentei do lado dela no sofá, com cuidado, mantendo distância para não assustá-la. Molhei o algodão na água oxigenada. Vai arder um pouco, avisei. Ela estendeu os braços sem falar nada. Quando a água oxigenada tocou os machucados, ela fez uma careta de dor, mas não reclamou. Limpei cada ferida com cuidado, imaginando que tipo de animal tinha feito aquilo com ela. Foi seu marido? Perguntei baixinho, mais para mim mesmo do que para ela. Helena parou de chorar de repente. O corpo dela ficou tenso, rígido. Ex-marido, falou, com a voz cheia de raiva. Ex-marido. Não precisava falar mais nada. Já tinha entendido tudo. Conhecia histórias assim. Homem que não aceita perder o que acha que é dele. Homem que prefere destruir a deixar ir embora. Há quanto tempo você saiu de casa? Perguntei, terminando de limpar os machucados. 3 dias. A voz dela era quase um sussurro. 3 dias tentando chegar em Anápolis. Minha irmã mora lá. Ela não sabe que eu tô vindo. Anápolis ficava a mais de 100 quilômetros dali. Ela estava andando a pé, sozinha, sem dinheiro, fugindo igual bicho acuado. Como ele te achou? Helena fechou os olhos como se estivesse tentando apagar as lembranças. Ele conhece essas estradas. Cresceu aqui perto, em Silvânia. Quando me viu na estrada, ela parou, engoliu seco. Disse que ia me ensinar uma lição, que ninguém saía da vida dele sem permissão. A raiva subiu no meu peito igual cobra venenosa. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de criatura acha que pode tratar outro ser humano como propriedade? Ele ainda tá por aí? Não sei. Helena abriu os olhos e me olhou com medo. Depois que me amarrou na cabana, ele foi embora. Disse que ia voltar quando eu tivesse aprendido a lição. O sangue gelou nas minhas veias. Ele ia voltar. E quando descobrisse que ela tinha sumido, ia sair procurando. Ia revirar cada canto da região até encontrar. Helena, falei, tentando manter a voz firme. Você tem família em Anápolis mesmo? Tenho. Minha irmã Cristina. Ela casou e foi morar lá há 5 anos. A gente perdeu contato depois que eu... Ela parou, mordeu o lábio. Depois que ele não deixava mais eu falar com ninguém. Levantei e comecei a andar pela sala. A cabeça fervilhava, tentando pensar numa solução. Não podia simplesmente colocar ela numa estrada de novo. Ele ia encontrar. E da próxima vez, talvez não tivesse ninguém para ouvir o grito de socorro. Você vai ficar aqui hoje, decidi. Amanhã a gente vê como te levar para Anápolis em segurança. Helena me olhou com os olhos arregalados. Eu não posso aceitar isso. O senhor já fez demais. Não é questão de aceitar, falei firme. É questão de sobreviver. Você sai daqui agora, ele te pega de novo. E da próxima vez... Não terminei a frase. Não precisava. Helena baixou a cabeça e voltou a chorar. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não era só medo, era alívio. A sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava do lado dela. Por que o senhor está fazendo isso? Perguntou entre soluços. Por que está me ajudando? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei ali parado, olhando para ela, tentando encontrar uma resposta. Por que mesmo? Por que tinha arriscado a vida pelos queixadas? Por que estava disposto a enfrentar o desgraçado que tinha feito aquilo com ela? Porque, falei devagar, tem coisas na vida que a gente simplesmente tem que fazer. Não porque alguém mandou, não porque vai ganhar alguma coisa.
Mas porque é o certo. Helena levantou a cabeça e me olhou nos olhos. Pela primeira vez, desde que a encontrei, vi um esboço de sorriso no rosto dela. Sua esposa devia ser uma mulher de sorte, falou baixinho. O peito apertou. Maria. Se ela estivesse ali, já teria preparado um banho quente para Helena, uma roupa limpa, uma sopa bem temperada. Ela sempre soube cuidar das pessoas melhor do que eu. Ela morreu há 3 anos, falei. Câncer. Sinto muito. Ficamos ali, 2 feridos da vida, olhando um para o outro em silêncio. Ela perdida, machucada, fugindo do próprio passado. Eu sozinho, vazio, tentando encontrar sentido nos dias que se arrastavam iguais. Foi então que Helena falou uma coisa que mudou tudo. O senhor parece com meu pai. Como assim? Ele morreu quando eu era pequena. Mas lembro dele me dizendo que homem de verdade protege quem não pode se proteger sozinho. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu já tinha esquecido que ainda existia gente assim. Naquele momento, olhando para aquela mulher quebrada, mas não vencida, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que minha vida ainda servia para alguma coisa, que Deus tinha me colocado naquela trilha hoje por um motivo. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte. As janelas tremeram um pouco. Vinha temporal. E temporal no cerrado não é brincadeira. Vou preparar o quarto de hóspedes para você, falei. E vou fazer uma comida. Você deve estar com fome. Helena assentiu, mas quando tentou se levantar, as pernas falharam. O corpo dela estava no limite. 3 dias andando no sol, sem comer direito, com medo, e depois aquele trauma na cabana. Era muito para qualquer pessoa aguentar. Calma, falei, segurando ela. Fica aí descansando, eu cuido de tudo. Ela se deixou cair no sofá de novo, exausta. Peguei uma manta que estava na poltrona, a mesma que Maria usava nas noites frias, e cobri Helena com cuidado. Obrigada, sussurrou, já com os olhos pesados de sono. Fui para a cozinha e comecei a preparar um caldo de galinha. Maria sempre dizia que não havia tristeza que um caldo quente não melhorasse um pouco. Enquanto mexia a panela, ficava de ouvido atento. Helena tinha adormecido, mas vez ou outra soltava um gemido, provavelmente sonhando com os horrores que tinha passado. Lá fora, o vento aumentava. As primeiras gotas de chuva começaram a bater na janela. O temporal estava chegando. E eu tinha certeza de que, junto com a tempestade, outros perigos viriam atrás de Helena. Mas uma coisa eu sabia. Enquanto ela estivesse debaixo do meu teto, ninguém ia machucá-la. Nem que eu tivesse que virar a noite em claro, de espingarda na mão. Às vezes, a vida coloca pessoas quebradas no nosso caminho, não para a gente consertar elas, mas para elas nos ajudarem a consertar alguma coisa dentro da gente que a gente nem sabia que estava quebrada. O temporal chegou de madrugada como um bicho furioso. Acordei com o barulho dos trovões rachando o céu e a chuva batendo na telha com força de granizo. O vento uivava pelos frestas da casa, fazendo as portas tremeram. Me levantei da cama e fui até a janela. Lá fora era só escuridão e água descendo em cortinas grossas. Esse tipo de chuva no cerrado costuma durar horas, às vezes dias. A estrada ia virar um lamaçal e qualquer plano de levar Helena para Anápolis teria que esperar. Foi então que ouvi um grito. Vinha do quarto de hóspedes, um grito de terror puro, desesperado, que me fez o sangue gelar. Corri pelo corredor de pés descalços, o coração batendo descompassado. Abri a porta devagar, com cuidado para não assustá-la mais ainda. Helena estava sentada na cama, suando frio, os olhos arregalados, olhando para um canto escuro do quarto. O corpo dela tremia igual folha no vento. Helena, chamei baixinho. Helena, tá tudo bem. Você tá segura. Ela me olhou como se não me reconhecesse, como se ainda estivesse presa no pesadelo. Ele estava aqui, sussurrou a voz quebrada. Ele estava bem ali, me olhando, dizendo que ia me levar de volta. Me aproximei devagar e acendi o lampião que estava na mesinha de cabeceira. A luz amarela espalhou pelo quarto, espantando as sombras.
Foi só um sonho, falei, me sentando na beirada da cama. Ele não está aqui, não pode entrar aqui. Mas mesmo dizendo isso, senti um arrepio subir pela espinha. Helena estava apavorada demais para ser só pesadelo. Tinha alguma coisa no ar, uma tensão que não era só do temporal. Helena se abraçou, tentando parar de tremer. Eu não consigo tirar ele da cabeça, falou, as lágrimas começando a escorrer. 3 anos, João. 3 anos ele me prendeu naquela casa, me batendo, me xingando, me fazendo acreditar que eu não valia nada. A voz dela saía em pedaços, como se cada palavra cortasse a garganta. Ele dizia que se eu tentasse sair, ele me matava. E eu acreditava. Acreditava porque... Ela parou, engoliu seco. Porque ele já tinha matado meu cachorro só para mostrar que falava sério. A raiva subiu no meu peito como fogo em capim seco. Que tipo de monstro mata um bicho inocente só para aterrorizar uma mulher? Como você conseguiu sair? Perguntei. Helena secou as lágrimas com as costas da mão. Ele bebeu demais numa sexta-feira e desmaiou no sofá. Eu peguei o dinheiro que estava no bolso dele. Não era muito, uns R$ 50, e saí de madrugada só com a roupa do corpo. Ela olhou para as próprias mãos, ainda marcadas pelas cordas. Andei 3 dias até ele me achar naquela estrada. E sua família? Ninguém sabia o que você estava passando? Ele me isolou de todo mundo. Dizia que minha família não prestava, que só ele se importava comigo de verdade. No começo eu acreditava. Achava que era amor, ciúme. Só depois entendi que era prisão. Conhecia histórias assim. No interior todo mundo conhece. Mulher que some, que ninguém mais vê, que vira sombra dentro da própria casa. E todo mundo finge que não vê, que não é problema seu. Um trovão mais forte fez a casa inteira tremer. Helena se encolheu assustada. Vou fazer um chá, falei levantando. Erva cidreira acalma os nervos. Mas quando estava saindo do quarto, Helena me segurou pelo braço. Não me deixa sozinha, pediu com a voz de criança assustada. Por favor. O jeito que ela falou me partiu o coração. Me lembrou da Maria nos últimos dias da doença, quando o medo da morte não deixava ela dormir sozinha. Tá bom, falei. Vou buscar o chá e volto aqui. Pode deixar a porta aberta. Fui para a cozinha pensando na vida dessa mulher. 3 anos de terror, 3 anos sendo quebrada aos poucos, como vaso que vai rachando até virar pó. E mesmo assim, ela teve coragem de fugir. Mesmo assim, ela não desistiu. Enquanto a água esquentava no fogão, fiquei olhando pela janela da cozinha. A chuva não dava trégua, e no meio daquela escuridão, qualquer sombra podia ser uma ameaça. Qualquer barulho podia ser ele chegando. Voltei para o quarto com 2 xícaras fumegantes. Helena estava sentada na cama, abraçada nas próprias pernas, olhando para a porta como se esperasse o diabo aparecer. Toma, falei, oferecendo o chá. Vai te fazer bem. Ela pegou a xícara com as 2 mãos, tentando se aquecer. O cheiro da erva cidreira espalhou pelo quarto, trazendo uma sensação de paz. João, ela falou depois de alguns goles. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca se casou de novo, depois que sua esposa morreu? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém nunca tinha perguntado isso diretamente. Nunca encontrei ninguém, falei, mas era mentira. Tinha encontrado sim. Dona Conceição da cidade tinha deixado claro que estava interessada. Mas eu nunca quis encontrar. Helena insistiu, me olhando nos olhos. Suspirei fundo. Essa mulher via as coisas que eu tentava esconder até de mim mesmo. Maria era especial, falei devagar. A gente se conheceu quando eu tinha 20 anos. Ela tinha 19. Namoramos 5 anos, casamos, ficamos juntos mais 15. Ela era minha melhor amiga, minha companheira, minha... Parei, sentindo a garganta apertar. Quando ela morreu, senti que tinha morrido também. Só que meu corpo esqueceu de parar. Helena deixou a xícara de lado e me olhou com uma ternura que há muito tempo eu não via em olhos de mulher.
Ela gostaria de te ver assim, sozinho, se escondendo da vida? A pergunta doeu como soco no estômago, porque eu sabia a resposta. Maria sempre dizia que queria que eu fosse feliz, com ela ou sem ela. Sempre dizia que a vida era para ser vivida, não para ser desperdiçada com saudade. Não, admiti. Ela ficaria brava comigo. Então por que você insiste em se castigar? Porque é mais fácil, falei, surpreendendo a mim mesmo com a honestidade. É mais fácil ficar sozinho, com dor, do que arriscar perder alguém de novo. Helena assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eu também tenho medo, falou baixinho. Medo de confiar em alguém de novo. Medo de que todo homem seja igual a ele. Medo de que eu nunca mais consiga ser normal. Você é normal, falei firme. Você é uma mulher corajosa que não desistiu de viver. Isso é mais normal do que você imagina. Ela sorriu pela primeira vez, desde que a encontrei. Um sorriso pequeno, triste, mas real. Obrigada, sussurrou. Fazia tempo que ninguém falava comigo assim, como se eu fosse pessoa. Lá fora, um trovão explodiu bem em cima da casa, fazendo as vidraças tremeram. Helena se assustou e instintivamente se aproximou de mim. Sem pensar, passei o braço pelos ombros dela, num gesto protetor. Ela não se afastou. Pelo contrário, se encostou no meu ombro procurando abrigo não só da tempestade, mas de todos os demônios que a perseguiam. Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno e, ao mesmo tempo, curto demais. Dois feridos da vida se aquecendo um no outro, tentando encontrar um pouco de paz no meio do caos. Foi então que escutamos, por baixo do barulho da chuva e dos trovões, um som diferente. O som de um motor. Um carro subindo a estrada de terra, devagar, cuidadoso por causa da lama. Helena ficou rígida nos meus braços. É ele, sussurrou com a voz cheia de terror. Ele me achou. Meu sangue gelou. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a janela. Lá longe, através da cortina de chuva, via dois faróis se aproximando. Vinham devagar, mas vinham direto para casa. Helena, falei baixinho, vai para o meu quarto e se esconde no guarda-roupa. Não sai de lá, aconteça o que acontecer. E você? Vou resolver isso. Ela me agarrou pelo braço com força. Ele vai te matar, João. Ele não está brincando. Quando fica com raiva, ele... Eu sei cuidar de mim, interrompi, tentando passar confiança que não estava sentindo. Vai, Helena, agora. Ela hesitou por um segundo, mas depois se levantou e correu para o meu quarto. Ouvi o barulho da porta do guarda-roupa se fechando. Peguei a espingarda que ficava no canto do meu quarto e conferi se estava carregada. Estava. 2 balas de chumbo grosso capazes de parar qualquer homem. O carro parou na frente da casa. O motor morreu, mas os faróis continuaram acesos, cortando a escuridão como facas de luz. Uma porta bateu. Passos pesados na varanda, 3 batidas na porta, fortes, impacientes. Abra essa porta, gritou uma voz grossa, embriagada. Eu sei que ela está aí dentro. Respirei fundo, empunhei a espingarda e caminhei até a porta. Do outro lado estava o demônio que tinha torturado Helena por 3 anos. O homem que achava que podia possuir outro ser humano como se possuía uma ferramenta. A casa é minha, gritei de volta, e você está invadindo minha propriedade. Não me interessa de quem é a casa, velho. Quero minha mulher. Não existe mulher sua aqui. Silêncio por alguns segundos. Depois, a voz voltou, mais calma, mais perigosa. Escuta aqui, seu merda. Eu vi as pegadas do cavalo saindo da cabana. Eu sei que foi você que levou ela. Agora você vai entregar ela para mim. Ou eu vou entrar aí e pegar ela mesmo. Minha mão apertou o cabo da espingarda com mais força. Você pode tentar, falei, com a voz firme. Mas aviso que eu não tô sozinho aqui dentro. Era mentira, mas ele não sabia disso. Mais silêncio. Depois, o som de passos se afastando. Achei que ele tinha desistido, que tinha ido embora. Estava enganado. O vidro da janela da sala explodiu numa chuva de cacos.
Uma pedra grande voou pela janela e se espatifou no chão. "Última chance, velho", gritou ele lá de fora. "Entrega ela ou eu toco fogo nessa casa." Foi então que senti o cheiro. Gasolina. Ele tinha trazido gasolina. O desgraçado estava falando sério. Ia queimar a casa comigo e Helena dentro. Olhei para o corredor que levava ao meu quarto, onde Helena estava escondida. Ela confiava em mim para protegê-la, e eu não ia falhar. Não dessa vez. "Tá bem!" gritei. "Ela tá aqui, mas você vai ter que entrar para pegar ela." Destravei a porta e me posicionei atrás da poltrona da sala, com a espingarda apontada para a entrada. A porta se abriu devagar. Um homem grande, molhado de chuva, com os olhos vermelhos de raiva e bebida, entrou pisando pesado. Na mão direita, um revólver. Na esquerda, um galão de gasolina. Quando ele me viu com a espingarda, sorriu. Um sorriso cruel, de quem gosta de fazer mal. "Então o velho quer brincar de herói?" falou, apontando o revólver para mim. "Vamos ver quanto tempo você aguenta." Naquele momento, olhando nos olhos daquele homem, vi toda a maldade que Helena tinha suportado por 3 anos. Vi o motivo dela ter preferido andar 3 dias no sol a ficar mais 1 minuto com aquele monstro. E soube que um de nós dois não ia sair daquela casa vivo. A tempestade lá fora continuava rugindo, mas a verdadeira tempestade estava ali dentro, prestes a explodir num vendaval de violência e desespero. E no meio de tudo isso, Helena escondida no guarda-roupa, rezando para que o homem que mal conhecia conseguisse salvar ela mais uma vez do demônio que tinha arruinado sua vida. Às vezes, o destino coloca você numa encruzilhada onde não existe escolha certa ou errada. Só existe coragem ou covardia. E naquela noite, debaixo de chuva e trovões, eu escolhi a coragem. Os segundos se arrastaram como horas. Eu atrás da poltrona, ele parado na porta, os dois se medindo como 2 bichos antes da briga. A chuva tamborilava no telhado e os pingos que entravam pela janela quebrada faziam poças no chão da sala. "Onde ela tá?" perguntou, a voz pastosa de bebida e raiva. "Não tá aqui", menti, tentando ganhar tempo. Ele riu, um som sem alegria que ecoou pela casa. "Mentiroso!" Eu senti o cheiro dela. Sempre reconheço o cheiro da minha propriedade. Propriedade. A palavra me fez o estômago embrulhar. Helena não era propriedade de ninguém. Era uma mulher, um ser humano com direito de escolher seu próprio destino. "Ela não é sua", falei, a voz firme apesar do medo. "Nunca foi. Pessoas não são coisas que a gente possui." "Cala a boca, velho!" gritou, dando um passo para dentro da casa. "Você não entende nada. Ela é minha mulher, minha, e ninguém tira o que é meu." A loucura nos olhos dele era visível mesmo na penumbra. Não era só raiva ou ciúme, era obsessão doentia, a mesma que destrói tudo que toca. "Se aproxima mais um passo e eu atiro", avisei, mirando bem no peito dele. "Você não tem coragem", debochou. "Olha para você, um velho acabado, sozinho, sem ninguém. Que diferença faz na sua vida se eu levar ela embora?" "Toda a diferença do mundo." A resposta saiu sem eu pensar. Mas era verdade. Helena tinha trazido algo de volta para minha vida. Uma razão para acordar de manhã que não fosse só o costume. A sensação de que eu ainda servia para alguma coisa. "Ah, entendi", ele falou, o sorriso maldoso se alargando. "O velhinho se apaixonou pela vagabunda, achou que ela ia ficar com você? Ela volta comigo, velho, sempre volta, porque sabe que não vale nada sem mim." A raiva subiu como fogo no peito. Como ele ousava falar assim de Helena, uma mulher que tinha mais coragem no dedo mindinho do que ele no corpo inteiro? "Você tá enganado", falei. "Helena vale mais do que você jamais vai valer, e ela não vai voltar com você. Vamos ver." Ele levantou o galão de gasolina e começou a derramar o líquido pelo chão da sala. O cheiro forte tomou conta do ambiente, misturado com o da chuva e do medo.
Última chance, falou tirando um isqueiro do bolso. Entrega ela, ou todo mundo morre queimado. Foi quando ouvi a voz de Helena. Marcos, para com isso. Ela tinha saído do esconderijo. Estava parada na entrada do corredor, pálida como papel, mas com o queixo erguido numa demonstração de coragem que me fez o coração acelerar de orgulho e medo ao mesmo tempo. Helena, volta pro quarto, gritei. Não, ela falou sem tirar os olhos do ex-marido. Já cansei de me esconder. Marcos baixou o isqueiro e olhou para ela com uma mistura de alívio e fúria. Pensei que nunca mais ia te ver, minha linda, falou, a voz fingindo carinho. Você me deixou muito preocupado. Preocupado? Helena riu, mas era um riso amargo. Você me amarrou numa cabana e deixou para os bichos me comerem. Foi só para você aprender, ele disse como se estivesse explicando algo óbvio. Você precisa entender que não pode viver sem mim. Olha só para você. 3 dias na estrada e já está se oferecendo para o primeiro velho que aparece. Ele me salvou, Helena falou, a voz tremendo, mas firme. Me tratou como gente, coisa que você nunca fez. A cara de Marcos se contorceu de raiva. Salvou? Você acha que ele fez isso de graça? Homem não faz nada de graça, Helena. Ele te salvou porque queria uma coisa em troca. Não é verdade, ela retrucou. Existem homens bons no mundo, Marcos. Eu só demorei demais para descobrir. Homens bons? Ele gargalhou. Que nem seu pai, que morreu bêbado numa vala, ou que nem seus irmãos, que nunca moveram um dedo para te ajudar? Vi Helena vacilar. As palavras dele atingiram em cheio, como sempre faziam. Era assim que ele controlava ela, destruindo a autoestima aos poucos, fazendo ela acreditar que não merecia coisa melhor. Helena, falei sem abaixar a espingarda, não escuta ele. Você sabe quem você é. Você sabe o que vale. Cala a boca! Marcos gritou para mim. Depois voltou a atenção para Helena. Vem cá, amor. Vamos para casa. Eu perdoo você, perdoo tudo, mas tem que vir agora. Helena olhou para ele, depois para mim. Viu o conflito nos olhos dela. 3 anos de manipulação, lutando contra 3 dias de libertação. Eu não vou voltar, falou baixinho, mas com uma determinação que cortou o ar como lâmina. Nunca mais. O rosto de Marcos se transformou. A máscara de falso carinho caiu, revelando a fera que sempre esteve lá embaixo. Então vocês dois vão morrer, falou, acendendo o isqueiro. A chama pequena tremulou na escuridão, como a promessa da morte. Foi quando Helena fez uma coisa que ninguém esperava. Correu para frente, não para fugir, não para se esconder. Correu direto para Marcos, com um grito que saiu lá do fundo da alma. 3 anos de dor, humilhação e medo, se transformando numa explosão de fúria pura. Ela se jogou em cima dele antes que ele pudesse acender a gasolina. Os dois caíram no chão lutando. O isqueiro voou longe, o revólver também. Helena! Gritei correndo para ajudar, mas ela não precisava. 3 anos de raiva represada tinham dado a ela uma força que nem ela sabia que tinha. Socava, arranhava, gritava, descontando cada noite de terror, cada lágrima derramada, cada sonho despedaçado. Marcos tentava se defender, mas estava surpreso demais para reagir direito. Nunca tinha visto Helena assim. Nunca tinha imaginado que a mulher que ele quebrou pudesse se recompor e revidar. Sua louca, gritava, tentando segurar os pulsos dela. Para com isso! 3 anos! Helena gritava entre lágrimas e socos. 3 anos você me destruiu! 3 anos! Consegui separar os dois, segurando Helena por trás enquanto Marcos se levantava, o rosto arranhado e sangrando. Solta ela! Ele rosnou, procurando o revólver no chão escuro, mas eu já tinha visto onde a arma tinha caído. Me joguei no chão, peguei o revólver e apontei para ele. Não se mexe. Marcos parou, as mãos levantadas, mas os olhos ainda queimando de ódio. Helena estava tremendo nos meus braços, exausta da luta, mas também libertada, como se tivesse tirado um peso de cima dos ombros que carregava há anos. Agora você vai embora, falei para Marcos, mantendo a arma apontada para ele. Vai embora e nunca mais volta, nunca mais procura ela.
Nunca mais pensa nela. Você não pode me ameaçar, ele disse, mas a voz já não tinha a mesma firmeza. Não é ameaça, é promessa. Dei um passo para frente. Você some da vida dela ou eu faço você sumir da face da terra. Tinha passado da minha linha. Ver Helena apanhar, ver ela ser humilhada, ver o medo nos olhos dela, tinha despertado algo primitivo dentro de mim. Algo que Maria sempre dizia que eu devia controlar, mas que às vezes era necessário. Ela vai voltar, Marcos disse, recuando para a porta. Ela sempre volta, porque sabe que sem mim não é nada. Eu nunca mais volto, Helena falou, a voz rouca, mas determinada. Nunca mais. E se você me procurar de novo, eu mesma te mato. Marcos olhou para ela por um longo momento, como se estivesse vendo uma pessoa diferente, e estava mesmo. A Helena que ele controlava tinha morrido. A que estava na minha frente era outra, mais forte, mais corajosa, mais dona de si mesma. Vocês vão se arrepender, resmungou saindo da casa. Mantive a arma apontada para ele até ouvir o motor do carro ligar e se afastar na estrada enlameada. Só então abaixei o revólver e olhei para Helena. Ela estava chorando, mas não era choro de tristeza, era alívio. Era libertação, era a chuva depois da seca, lavando toda a sujeira que ele tinha deixado na alma dela. Acabou, falei, abraçando ela. Acabou mesmo agora. Ela se agarrou em mim e chorou todas as lágrimas que tinha guardado por 3 anos. Chorou a menina que ele tinha destruído. Chorou a mulher que ele tinha tentado matar. E chorou de alívio por descobrir que ainda havia vida dentro dela. Ficamos ali abraçados no meio da sala molhada de chuva e cheirando a gasolina. 2 sobreviventes de tempestades diferentes que tinham encontrado abrigo um no outro. Lá fora, a chuva começou a diminuir. As nuvens se abriam, deixando a lua aparecer entre os rasgos do céu. O pior tinha passado. João, Helena sussurrou no meu ouvido. Obrigada por tudo, por me salvar, por acreditar em mim, por me ensinar que eu ainda podia lutar. Você não precisa agradecer, falei acariciando o cabelo dela. Você salvou a si mesma, eu só estava aqui. Não, você fez mais que isso. Você me mostrou como é ser tratada com respeito. Me lembrou que eu tenho valor. Naquele momento, abraçado com aquela mulher corajosa que tinha enfrentado seus próprios demônios, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti esperança. Senti que a vida ainda tinha surpresas boas guardadas para mim. E pela primeira vez em 3 anos, o silêncio da minha casa não pesava mais, porque agora ele estava cheio de possibilidades. O monstro tinha ido embora. A tempestade tinha passado. E nós 2, feridos mas não quebrados, estávamos prontos para descobrir o que vinha depois. Às vezes, enfrentar nossos medos é a única forma de descobrir o quanto somos capazes de ser fortes. A manhã chegou devagar, como se o próprio sol tivesse medo de incomodar. Acordei no sofá da sala com uma dor nas costas que me lembrou dos meus 52 anos. Helena estava enrolada na manta ao meu lado, dormindo pela primeira vez em dias, sem pesadelos. Levantei com cuidado para não acordá-la e fui para a cozinha preparar café. Enquanto a água esquentava, olhei pela janela. A chuva tinha lavado a terra, deixando tudo mais verde, mais vivo. O ar cheirava a terra molhada e recomeço. Estava mexendo o café quando ouvi passos descalços no chão frio. Bom dia, Helena falou, a voz ainda rouca de sono. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que há 3 anos, ela respondeu, e pela primeira vez vi um sorriso verdadeiro no rosto dela. Não era só alívio, era paz. Servi 2 xícaras fumegantes e nos sentamos à mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu e Maria tomávamos café toda manhã, planejando o dia que vinha pela frente. Mas agora não era nostalgia que eu sentia, era gratidão por ter alguém para dividir aquele momento. João, Helena falou depois de alguns goles, eu preciso te contar uma coisa. O tom dela me deixou apreensivo.
Seria que tinha mudado de ideia? Que queria ir embora? Ontem à noite, quando eu briguei com o Marcos, foi a primeira vez em 3 anos que eu senti que era eu mesma. Ela olhou para as próprias mãos, ainda marcadas pelos arranhões da luta. Ele me fez acreditar que eu era fraca, inútil, que sem ele eu não era nada. E agora? Agora eu sei que ele estava errado. Helena levantou os olhos e me olhou com uma determinação que fez meu coração acelerar. Eu sou forte, sempre fui, só precisava lembrar disso. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço, falei, e não era conversa. Era verdade pura. Helena corou um pouco, não acostumada a elogios sinceros. Você vai tentar ir para Anápolis hoje? Perguntei, tentando esconder a esperança na voz de que ela dissesse não. Não sei. A estrada deve estar um lamaçal depois da chuva. E... Ela hesitou, mordendo o lábio. E eu não sei se quero ir mais. Como assim? Minha irmã... A gente não se fala há 5 anos. O Marcos me isolou de todo mundo, lembra? Ela nem sabe que eu saí de casa. Talvez nem queira me ver. Via o medo voltando aos olhos dela. Não o terror de ontem, mas a insegurança de quem não sabe onde se encaixar no mundo. E se ela não quiser saber de mim? E se eu chegar lá e ela fechar a porta na minha cara? Então você volta para cá. Falei sem pensar. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrar. Helena me olhou surpresa. João, desculpa, falei, sentindo o rosto esquentar. Não quis dizer. Quer dizer, você pode ficar quanto quiser, mas não precisa se sentir obrigada. Helena riu. Uma risada gostosa, musical, que encheu a cozinha de vida. Para de gaguejar, ela disse, estendendo a mão e tocando a minha. Eu entendi o que você quis dizer. E eu gostaria de ficar. Mesmo? Mesmo? Se você não se incomodar com uma hóspede por mais alguns dias... Hóspede nada, falei apertando a mão dela. Você seria... família. A palavra ficou no ar entre nós dois. Família. Conceito que eu achava que tinha morrido junto com Maria. Família. Helena repetiu baixinho, como se estivesse testando o gosto da palavra. Faz tempo que ninguém me oferece isso. Passamos o resto da manhã arrumando a casa. Varrendo os cacos de vidro da janela quebrada, limpando o cheiro de gasolina, apagando os rastros da violência da noite anterior. Era como um ritual de purificação, limpando não só a casa, mas também as feridas da alma. Helena trabalhava cantarolando baixinho. Não era uma música específica, era só o som da alegria voltando aos poucos. Eu ficava ouvindo, fingindo que estava concentrado na limpeza, mas na verdade, memorizando cada nota. Na hora do almoço, preparamos a refeição juntos. Helena insistiu em cozinhar, disse que queria retribuir a hospitalidade. Fez um ensopado simples, mas temperado com carinho. Há muito tempo não sentia o cheiro de comida caseira enchendo minha cozinha. Maria cozinhava? Helena perguntou enquanto mexia a panela. Cozinhava muito bem. Fazia uma farofa de banana que era uma beleza. Sorri com a lembrança. Sempre dizia que comida feita com amor alimenta mais que comida feita só com fome. Ela tinha razão. Minha mãe dizia a mesma coisa. Helena provou o ensopado e ajustou o sal. Você quer me contar sobre ela? Sobre a Maria? A pergunta me pegou desprevenido. Há 3 anos ninguém me perguntava sobre Maria. As pessoas da cidade evitavam o assunto, achando que ia me deixar triste. O que você quer saber? Tudo. Como vocês se conheceram, como era ela, o que vocês faziam juntos. Me sentei na cadeira da cozinha e comecei a falar. Contei sobre o dia que conheci Maria na festa junina de Silvânia. Ela tinha 19 anos e usava um vestido azul estampado de flores. Estava dançando quadrilha e riu tanto quando eu tropecei que quase caiu também. Contei sobre o primeiro encontro no domingo seguinte na saída da missa. Como ficamos conversando na praça até o sol se pôr, falando de tudo e de nada.
Como ela me disse que queria ter uma casa no campo, com um quintal grande para plantar flores e criar passarinho. Parece que ela era especial, Helena disse mexendo o ensopado. Era. Mas sabe o que eu descobri nesses últimos dias? O quê? Que ela não ia querer que eu virasse estátua. Maria amava a vida, odiava desperdício de qualquer tipo, de comida, de tempo, de oportunidade. Olhei para Helena, que tinha parado de mexer a panela e me escutava atenta. Ela ia ficar brava comigo por ter desperdiçado 3 anos me lamentando. E agora? Agora eu quero viver de novo. Não para esquecer ela, nunca vou esquecer. Mas para honrar a memória dela, vivendo do jeito que ela gostaria que eu vivesse. Helena sorriu e voltou a mexer o ensopado. Acho que eu gostaria dela. E acho que ela gostaria de mim. Tenho certeza que sim. Almoçamos na mesa da sala, conversando sobre planos para os próximos dias. Helena queria ajudar com a plantação. Disse que não se importava de trabalhar pesado. Tinha crescido na roça antes do casamento destruir seus sonhos. Você pode me ensinar a cuidar do gado? Perguntou. Sempre tive curiosidade, mas o Marcos dizia que não era trabalho de mulher. Marcos estava errado em muita coisa, falei. Mulher pode fazer qualquer trabalho que homem faz. Às vezes até melhor. Sua esposa ajudava na fazenda? Ajudava em tudo. Maria tinha mão boa para bichos. Os bezerros órfãos só queriam mamar com ela. Dizia que tinham um instinto, sabiam reconhecer coração materno. Passamos a tarde consertando a janela quebrada. Helena segurava as ripas de madeira enquanto eu pregava, e trabalhávamos num ritmo perfeito, como se já fizéssemos aquilo há anos. Quando o sol começou a se pôr, nos sentamos na varanda para descansar. O céu estava limpo depois da chuva, pintado de laranja e rosa. Os grilos começavam sua sinfonia noturna e um bem-te-vi cantava na mangueira do quintal. João, Helena falou baixinho, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você não tem medo de eu trazer problema para sua vida? O Marcos pode voltar. Pode fazer alguma maldade. Pensei na pergunta, claro que tinha medo. Marcos era imprevisível, perigoso, mas havia coisas mais importantes que o medo. Helena, você sabe qual foi o meu maior arrependimento quando Maria morreu? Qual? De ter desperdiçado alguns dias brigando com ela por besteira. Dias que eu poderia ter aproveitado melhor, demonstrado mais amor, falado mais sobre os sentimentos. Olhei para ela, que me escutava com atenção. A vida é curta demais para a gente viver com medo. Se eu passar o resto dos meus dias preocupado com o que pode acontecer, vou perder o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora? Agora eu tenho você. Uma amiga, uma família. Alguém que me faz lembrar que ainda vale a pena acordar de manhã. Helena ficou calada por um tempo, olhando o horizonte. Sabe o que eu mais senti falta nesses 3 anos? Ela falou finalmente. O quê? De ser vista, de ser ouvida, de ser tratada como pessoa que tem opinião, que tem sonhos, que tem valor. Ela se virou para mim. Ontem à noite, pela primeira vez, eu senti que alguém realmente me via. Não como posse, não como objeto, como gente. É isso que você é, gente, gente boa. Helena sorriu e se aproximou um pouco mais de mim no banco da varanda. João, eu não sei o que vai acontecer amanhã, ou na semana que vem, ou no ano que vem, mas eu sei que quero descobrir, e quero descobrir aqui, com você. Mesmo? Tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho certeza de alguma coisa. Ficamos ali sentados vendo a noite chegar. 2 sobreviventes que tinham encontrado um no outro a cura para suas feridas mais profundas. Não era amor ainda. Era cedo demais para isso. Mas era cuidado, era respeito, era a semente de algo que poderia crescer e florescer com o tempo. Lá longe, uma coruja piou na escuridão. O som ecoou pela fazenda como uma bênção, como se a própria natureza estivesse aprovando aquele novo começo. Obrigada, Helena sussurrou. Por quê? Por me ensinar que ainda existe bondade no mundo.
por me mostrar que eu posso confiar de novo, por me dar uma chance de ser feliz. Obrigado você, respondi. Por me ensinar que a vida ainda tem surpresas boas, por me mostrar que eu ainda posso ser útil para alguém, por me dar uma razão para sorrir de novo. Naquela noite, não dormi sozinho na minha cama de sempre. Helena ficou no quarto de hóspedes, mas a casa inteira estava diferente, cheia de vida, de possibilidades, de esperança. E pela primeira vez em 3 anos, quando fechei os olhos, não foi a dor da perda que me visitou nos sonhos. Foi a promessa de um amanhã melhor. Às vezes, a vida nos quebra só para nos ensinar que somos capazes de nos recompor mais fortes do que éramos antes. 6 meses depois, o milho estava alto, balançando no vento morno da tarde como um mar dourado. Parei a enxada e limpei o suor da testa, olhando para a plantação que nunca tinha estado tão bonita. Helena tinha razão quando disse que as plantas crescem melhor quando são cuidadas com carinho. João, a voz dela chegou lá da casa carregada pela brisa. O almoço está pronto. Sorri e comecei a andar para casa. 6 meses. Parecia uma vida inteira e ao mesmo tempo ontem. Helena tinha se adaptado à rotina da fazenda como se tivesse nascido para isso. Acordava antes do sol, cuidava das galinhas, ajudava a ordenhar as vacas, cozinhava, plantava e cantava, sempre cantando. A casa estava cheirando a feijão tropeiro quando entrei na cozinha. Helena estava na pia lavando alface, o cabelo preso num rabo de cavalo, usando uma das camisas xadrez que eu tinha dado para ela. Estava mais forte, com cor no rosto e, principalmente, estava rindo de alguma coisa que tinha pensado. O que te deixou tão alegre? Perguntei, lavando as mãos na pia ao lado dela. Lembrei da cara do seu Antônio hoje de manhã, quando viu que eu sei ferrar cavalo melhor que o ajudante dele. E junto, seu Antônio era um dos vizinhos mais tradicionais da região, daqueles que acham que mulher só serve para cozinhar e ter filho. Nas primeiras semanas, ele vinha aqui de vez em quando dar pitaco sobre como eu devia controlar Helena. Depois que ela domou um novilho bravo na frente dele, nunca mais abriu a boca sobre o assunto. Ele ainda está tentando entender como uma mulherzinha consegue fazer o que você faz, falei sentando à mesa. O problema não é ele não entender, Helena disse servindo os pratos. O problema é ele não querer entender. Tem uma diferença grande. Nos últimos meses, Helena tinha se tornado mais que uma companheira de trabalho. Era minha conselheira, minha amiga, minha família. Exatamente como eu tinha dito naquele primeiro dia. Mas havia momentos, quando ela sorria de um jeito especial, quando nossos olhos se encontravam na mesa do jantar, quando ela me tocava o braço para chamar a atenção, que sentia algo mais crescendo entre nós. João, ela falou enquanto comíamos. A Cristina me ligou ontem. Cristina era a irmã de Helena em Anápolis. Depois de 2 semanas aqui, Helena tinha ligado para ela, contado toda a história, pedido desculpas pelos anos de silêncio. Cristina chorou tanto no telefone que dava para ouvir do outro lado da cozinha. O que ela queria? Me convencer a passar o Natal lá. Disse que quer conhecer você. Meu coração deu um pulo. Cristina queria me conhecer. Como o quê? Como o homem que salvou a irmã dela. Como amigo. Como algo mais. E você quer ir? Helena me olhou com aquele jeito que já conhecia bem, quando estava pensando em algo importante. Quero, mas só se você for comigo. Helena, não como favor, João, como família, como... Ela hesitou, corou um pouco. Como a pessoa mais importante da minha vida. As palavras ficaram no ar entre nós. Pessoa mais importante da minha vida. Era a primeira vez que qualquer um dos dois falava tão diretamente sobre o que estava crescendo ali. Você também é a pessoa mais importante da minha. Falei baixinho. Helena sorriu e foi um sorriso diferente dos outros. Era o sorriso de uma mulher que sabia que era amada e que amava de volta. Então vai comigo passar o Natal em Anápolis? Vou.
Claro que vou. Depois do almoço, fomos cuidar das vacas no pasto mais distante. Era o trabalho que mais gostávamos de fazer juntos. Ela de um lado, eu do outro, conduzindo o gado devagar, conversando sobre os planos para a próxima safra. João, Helena falou quando paramos na sombra de uma árvore para descansar. Posso te contar uma coisa? Sempre. Ontem à noite eu sonhei com o Marcos. Meu sangue gelou. Havia semanas que ela não falava nele. Achei que tinha conseguido esquecer. Foi pesadelo? Não, foi estranho. No sonho ele estava pequeno, frágil, pedindo desculpa. Helena arrancou um capim e ficou brincando com ele. Quando acordei, percebi que não sentia mais medo dele, nem raiva. Só pena. Pena? Pena de um homem que nunca soube o que é amar de verdade, que confundiu posse com amor, controle com cuidado. Ela me olhou. Sabe qual é a diferença entre o que eu sentia por ele e o que eu sinto por você? Meu coração disparou. Era a primeira vez que Helena falava abertamente sobre sentimentos. Qual? Com ele, eu sempre tentava ser quem ele queria que eu fosse. Com você, eu posso ser quem eu realmente sou. E você gosta de quem eu sou. Não é que eu gosto, Helena. Eu amo quem você é. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Amor. Tinha dito amor. Helena ficou me olhando, os olhos brilhando. Você tem certeza? Amor de verdade? Não é só gratidão por eu ter trazido vida para sua casa? Tenho certeza. Me aproximei dela, peguei as mãos dela nas minhas. Helena, eu amei Maria. Amo até hoje, sempre vou amar. Mas descobri que o coração não é como uma casa. Não tem espaço limitado. O amor que eu sinto por você não tira nada do que senti por ela. É diferente, novo, mas verdadeiro. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu também te amo, João. Te amo porque você me ensinou que eu podia ser forte. Porque você acreditou em mim quando nem eu acreditava. Porque você me mostrou que existem homens que protegem sem prender, que cuidam sem controlar. Nos beijamos ali, debaixo da árvore, com o gado pastando ao redor e o sol da tarde desenhando sombras no chão. Foi um beijo suave, carinhoso, cheio de todas as palavras que nunca precisamos falar. Quando nos separamos, Helena encostou a testa na minha. O que a gente faz agora? Sussurrou. Agora a gente vive, falei. Sem pressa, sem medo. A gente vive. As semanas que se seguiram foram as mais felizes da minha vida desde a morte de Maria. Helena se mudou para o meu quarto mais devagar, respeitando o tempo dela e o meu. Algumas noites ela ainda acordava assustada, e eu segurava ela até o medo passar. Algumas noites eu sonhava com Maria, e Helena me consolava sem ciúme, entendendo que o passado faz parte de quem somos. Na véspera do Natal, carregamos a caminhonete com presentes para o pessoal de Anápolis. Helena tinha feito doce de leite. Eu levava uma leitoa inteira para a ceia. Estávamos nervosos como dois adolescentes indo conhecer os pais um do outro. E se ela não gostar de mim? Perguntei pela 10ª vez enquanto dirigia. Impossível. Helena riu. Cristina já te ama só de ouvir as histórias que eu conto. Que histórias! Como você me salvou, como você cuida de mim, como você faz o melhor café com leite do mundo. A casa de Cristina era pequena, mas cheia de vida. Ela nos recebeu na porta com lágrimas nos olhos, abraçou Helena como se não a visse há décadas e me tratou como um herói desde o primeiro minuto. Então você é o João, disse, me dando um abraço apertado. O homem que trouxe minha irmã de volta. Durante a ceia, Cristina contou histórias da infância delas e Helena riu como eu nunca tinha visto ela rir. Era bom ver ela conectada com a família de novo, lembrando de quem era antes de Marcos destruir sua autoestima. Helena me contou que vocês vão se casar, Cristina disse na sobremesa. Quase engasguei com o pudim. Helena e eu tínhamos conversado sobre futuro, mas casamento ainda não tinha sido mencionado diretamente. Um dia, Helena falou, me olhando com carinho.
quando estivermos prontos. E quando vai ser isso? Insistiu Cristina. Helena pegou minha mão por baixo da mesa. Quando a gente parar de ter medo de ser feliz, falou. Naquela noite, deitados no quarto de hóspedes de Cristina, Helena me perguntou: "Você quer mesmo se casar comigo, João?" "Quero. Quero passar o resto da vida cuidando de você. E eu de você", ela sussurrou no escuro. "Mas só se for para ser feliz. Já tive casamento por obrigação, por medo, por desespero. Se for para casar com você, tem que ser só por amor. Vai ser só por amor", prometi. "Sempre só por amor." Voltamos para a fazenda no dia seguinte, mas éramos pessoas diferentes das que tinham saído. Éramos um casal, uma família de verdade, com planos, sonhos, futuro. 6 meses depois do dia em que encontrei Helena naquela cabana abandonada, eu estava aqui, na varanda da minha casa, vendo ela regar as flores que tinha plantado no quintal. Ela cantava baixinho, e o som da voz dela se misturava com o canto dos passarinhos e o barulho das folhas no vento. Maria tinha razão quando dizia que a vida era para ser vivida. E Helena tinha razão quando disse que às vezes a gente precisa ser quebrado para aprender a se recompor mais forte. "João!" ela gritou do quintal acenando. "Vem ver, os girassóis estão florescendo!" Levantei da cadeira e caminhei para onde ela estava. Os girassóis que ela plantou na primeira semana aqui estavam realmente florescendo, grandes, amarelos, voltados para o sol, como ela me ensinou que a gente devia viver, sempre procurando a luz. "Estão lindos", falei, passando o braço pelos ombros dela. "Igual a gente", ela respondeu, se encostando em mim. "Como assim? A gente também está florescendo, não tá? Depois de um inverno muito longo, a gente está aprendendo a ser feliz de novo." Tinha razão. Estávamos florescendo. Dos destroços de 2 vidas quebradas, estava nascendo algo novo, forte, bonito. "Helena", falei olhando nos olhos dela, "você salvou minha vida." "Não, João, você salvou a minha." "Então a gente se salvou um ao outro." Ela sorriu e me beijou ali, no meio dos girassóis, com o sol se pondo atrás dos morros e a vida inteira pela frente. Às vezes, quando penso naquele dia na trilha, no reflexo de luz que me fez parar o cavalo, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse seguido em frente. Se tivesse ignorado meu instinto, se tivesse escolhido a covardia em vez da coragem. Helena teria morrido naquela cabana. E eu teria morrido também aos poucos, de solidão e vazio. Mas não foi isso que aconteceu. O destino, ou Deus, ou a vida, não sei como chamar, colocou ela no meu caminho numa hora em que os dois precisávamos um do outro. Ela precisava ser salva, e eu precisava salvar alguém para me lembrar de que ainda tinha propósito. Hoje, 1 ano depois, quando acordo de manhã e vejo Helena dormindo ao meu lado, quando ouço ela cantando na cozinha, quando vejo o sorriso dela, quando me conta alguma novidade da cidade, sei que aquele foi o melhor dia da minha vida. Não o dia que conheci Maria, não o dia que casei com ela, porque esse amor não diminui o outro, não compete com ele. Foi o dia que aprendi que o coração humano é infinito, que sempre há espaço para mais amor, mais esperança, mais vida. Helena me ensinou que não existe idade para recomeçar, que não existe ferida que não possa cicatrizar com cuidado e tempo, que não existe escuridão que não possa ser vencida por uma pequena luz de bondade. E eu ensinei para ela que existem homens que protegem sem prender, que amam sem possuir, que cuidam sem controlar. Que ela merecia ser amada exatamente como era, sem precisar mudar nada de si mesma. Agora, quando passo por aquela trilha onde tudo começou, e passo sempre, porque faz parte do meu trajeto diário, não é mais com melancolia que olho para a cabana abandonada. É com gratidão,
Gratidão pelo dia em que a vida me deu uma segunda chance de ser feliz e pela coragem que encontrei naquele momento para não desperdiçar essa chance, porque no final é isso que importa, os momentos em que escolhemos a coragem em vez do medo, a esperança em vez do desespero, o amor em vez da solidão. E às vezes, só às vezes, quando fazemos essas escolhas certas, a vida nos recompensa com milagres disfarçados de encontros casuais numa trilha perdida do cerrado. Há encontros na vida que mudam tudo, não porque são extraordinários, mas porque chegam na hora exata em que nossa alma está pronta para florescer novamente. Helena e João me ensinaram que salvar alguém é muitas vezes a única forma de nos salvarmos também, que o amor verdadeiro não possui, liberta, e que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma pequena luz esperando para guiar nossos passos rumo à esperança.